Salmo 1, versículos 1 e 2. Esse é um primeiro texto, mas a gente vai caminhar por alguns textos a mais, não somente no livro dos Salmos. Mas esse em específico diz o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Quando a gente observa a questão da defesa da fé cristã, um dos primeiros pressupostos que a gente deve ter em mente é que a Bíblia não precisa de defesa. Ela não tem essa necessidade de ser defendida por ela ser a própria verdade, por ela não apenas conter, mas ser a palavra de Deus. Então ela, digamos assim, ela está imune a qualquer ataque. Porque sendo a verdade absoluta, não há nenhuma argumentação externa a ela que possa derrubar os seus argumentos ou as suas verdades. Então, a gente parte desse ponto de que não estaremos defendendo a fé cristã no sentido de defender o livro Bíblia Sagrada, mas a gente vai estar defendendo todo o sistema de pensamento formado a partir das verdades reveladas pela Bíblia Sagrada. A nossa fé, a nossa crença, os nossos ideais, esses sim precisam ser defendidos, no sentido de que nós temos a capacidade de argumentar. Essa é a defesa. É como o pastor fez a defesa da sua monografia. Foram defesas de ideias. Você junta em um texto e diversas ideias de diversas pessoas, monta a sua conclusão e ali você faz uma defesa. Justamente aqui nós temos textos de mais de 40 autores, compilados em 66 livros, que cremos são os canônicos e não necessitaria de termos mais do que isso, por isso não adotamos a versão de 73. E todos esses textos juntos nos dão a condição de tirarmos conclusões acerca de qualquer assunto que você imaginar. E dentro dessas conclusões a gente precisa fazer certas defesas. Só que essa defesa, ela não é no sentido de que você vai estar preparado estudando a Bíblia ou estudando a apologética, você não vai estar preparado para dar respostas a perguntas que ateus vão fazer para você. Você não vai estar preparado para dar respostas ao que muçulmanos vão perguntar para você, não é basicamente isso. Você vai dar razão à fé que está dentro do seu coração. Essa é a grande colocação que a gente pode fazer a respeito da defesa da fé cristã. Quando Pedro fala que nós devemos dar razão sobre aquilo que nós cremos e sobre o que pautamos a nossa vida. Quando alguém pergunta para você por que você é cristão, você não vai dizer que simplesmente simpatiza com a igreja evangélica. Você não vai dizer simplesmente que simpatiza com a figura de Cristo. Mas você vai dizer que faz parte da igreja evangélica porque você foi alcançado por um amor sobrenatural, que foi de tal maneira que João não descreveu de forma muito precisa, porque não teria em palavras humanas como descrevê-lo, que esse amor entrou no seu coração e que fez você não ser mais a criatura que você era antes. E que você faz parte dessa igreja, porque essa igreja mostra justamente, digamos assim, o detalhamento desse amor. O que ele significa? Quais foram todos os passos que foram dados até que esse amor que é eterno chegasse a você, que é apenas do tempo presente? É justamente nessa igreja que você escuta as verdades bíblicas e você se mune de coisas que são extremamente necessárias para que o seu dia a dia não seja algo vazio, mas seja cheio de significados. É por isso que você está na igreja, é por isso que você segue a Cristo, é por isso que você é cristão. Não simplesmente porque você teve afeição a uma determinada coisa material ou alguma coisa física. É algo muito além disso. Então, a princípio, quando a gente fala de defesa da fé cristã, precisa ter isso. Não somente aquela ideia que é corriqueiramente passada de nós vamos ter que nos defender das outras religiões. Nós vamos ter que nos defender dos ataques do maligno. Não, nós temos que defender as ideias que nós temos no coração como sendo verdadeiras. Nós temos que defender os valores que estão no nosso coração como sendo divinos. Nós temos que defender a verdade.
E a verdade, ela é uma só. A palavra de Deus revelada na Bíblia Sagrada. E, além disso, a gente precisa defender do esquecimento de doutrinas fundamentais nos nossos lares, nas nossas igrejas. A gente precisa, basicamente, usar uma palavra que talvez eu não usaria em outros contextos, mas é blindar as nossas igrejas desse esquecimento de doutrinas que são fundamentais. A gente precisa fechar a porta da frente da igreja para determinados ventos, mas escancará-la para coisas que são muito necessárias e que às vezes a gente nem passa por cima. Então a gente aprende, observando alguns textos na palavra de Deus, como é possível defender a fé cristã dentro de um padrão bíblico e saudável. Porque eu não sei se vocês acompanham algumas páginas apologéticas, tanto em blogs quanto em redes sociais. Muita gente trabalha com a defesa da fé cristã achando que a melhor defesa é o ataque. Isso pode funcionar no futebol, com a palavra de Deus não funciona. Porque não existe nada melhor do que você mostrar as suas qualidades sem apontar os defeitos dos outros. Você vai ser bem considerado, bem conceituado, sem necessariamente denegrir a imagem de quem quer que seja. E isso está faltando para o cenário apologético da Igreja Evangélica Brasileira. Bate-se muito na teologia da prosperidade, bate-se muito nos líderes neopentecostais, e realmente eles são dignos de críticas. Não vou defendê-los de forma alguma. Porém, a gente às vezes gasta muito tempo colocando-os em evidência e refutando seus erros apenas com nossas palavras e perde tempo na pregação do Evangelho verdadeiro. Quando a gente realmente conhece o que é verdadeiro, qualquer coisa que diferir daquilo é falso. Então, a gente, justamente porque não conhece totalmente, não domina totalmente o que é verdadeiro, a gente tem se aproximado tanto do falso e tem dado tanta vez ao falso e tem se preocupado tanto em combater o falso. Isso não seria necessário se a gente tivesse blindado com o verdadeiro. Se a gente tivesse realmente a verdade de Deus impregnada nas nossas mentes, nos nossos corações e sendo realmente o hábito das nossas vidas. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de apontar que os textos de Oséias 4, 6, 6, 3, além desse texto de Salmos que nós acabamos de ler, mostram que a gente precisa defender a fé cristã aprendendo da palavra de Deus. Eu vou tentar desenhar com você um círculo que ele vai partir do específico para o geral. Basicamente, a gente vai conseguir compreender que a coisa parte da gente, não parte simplesmente de cima. Essa é uma das grandes coisas que não é de cima para baixo, é de baixo para cima. Como assim? Começa de mim. Eu preciso aprender as verdades bíblicas, eu preciso aprender da palavra de Deus para que eu possa defender aquilo que eu considero como verdadeiro dentro da palavra. Como eu posso falar de alguma coisa que eu não conheço? Não tenho condição de eu poder fazer qualquer juízo de valor a respeito de alguma coisa que eu não tenho o mínimo conhecimento. Então, para se defender um ponto de vista qualquer, é necessário você ter firmeza no conhecimento que você tem acerca dele. Com a fé cristã, é óbvio que não é diferente. A palavra de Deus nos orienta com o profeta Oséias que nós conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É o capítulo 6, versículo 3. Quando a gente lê, claro que se a gente for observar todo o contexto, ele não está direcionado para aquilo que eu estou utilizando. Certo? O texto vai falar de um contexto um pouco diferente, mas quando a gente observa essas palavras, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como você conhece ao Senhor? Através da sua palavra. Ele se revela aqui. Não precisamos hoje esperar que um sinal venha dos céus, ou que um anjo venha à nossa direita ou esquerda, para que nós possamos, através de um cochicho, através de alguma mensagem, conhecer a essência de Deus, porque ela está totalmente revelada na Bíblia. Aquilo que Ele quis, em sua soberana vontade, apresentar de si mesmo a nós, está aqui. E eu costumo dizer, quer ouvir a voz de Deus? Abra a Bíblia. Não precisa a gente recorrer a certos misticismos, até porque isso aqui já é místico o suficiente. A oração é mística, a leitura da palavra de Deus é mística. Por quê? Porque nos coloca em contato com o sobrenatural, com Deus, que nós não vemos, mas sentimos e sabemos que se faz presente no nosso meio.
E nesse sentido, quando a gente conhece ao Senhor através da sua palavra, não tem como a gente se desviar da verdade, não tem como a gente dar ouvidos a determinados conceitos diferentes, mas a gente se pauta a partir daquilo que é real. A gente conhece o Deus real, a gente conhece a sua essência e os seus atributos de forma real, sem máscara e sem deturpação. Mais importante que a gente dominar características de seitas e heresias para, entre aspas, nos defendermos delas, é dominar o conteúdo bíblico, as características daquilo que é reconhecidamente divino e benéfico para a vida da gente. E, infelizmente, a gente tem muitos e muitos estudiosos da palavra de Deus que são doutores em Testemunhos de Jeová. São doutores em Hare Krishna, são doutores em Adventistas do Sétimo Dia, mas não são doutores nas doutrinas da graça. E isso é uma pena, porque infelizmente suas palestras são recheadas de conceitos mundanos, conceitos esotéricos, e acabam enchendo a cabeça das pessoas de informações que na realidade não vão produzir nada na vida delas. Nenhum tipo de transformação. Se nós estivéssemos totalmente firmados na palavra de Deus, a gente poderia ser capaz de defender-se de qualquer vento de doutrina, sem precisar dar nome aos bois e sem precisar ser indelicado com ninguém. Claro, em determinados momentos, como até o pastor já citou, o caso de Paulo, é necessário que a gente faça determinadas defesas, incluindo os nomes, quando nós somos diretamente atacados. Foi isso que Paulo fez com Alexandre do Latour. Foi diretamente atacado por ele e disse: ele me causou muitos males. Porém, muitas vezes a gente vai atrás dos males. Quando a gente começa a focar muito naquilo que é errado em determinadas religiões e deixa de falar daquilo que é extremamente belo e divino para as nossas vidas. Quando a gente deixa de falar da graça de Deus, da misericórdia de Deus, do amor de Deus, da paciência de Deus para com todas as nossas situações pecaminosas. Quando a gente deixa de falar dos decretos divinos que ocorrem dia após dia se concretizando nas nossas vidas, e aí vai falar que A e B faz assim ou faz assado errado. A gente precisa voltar ainda mais para as Escrituras, porque outro ponto é saber a história da igreja é fundamental, porque você tem raiz, você precisa saber de onde você veio, porque aí também você descobre para onde você vai. Porém, saber a história da igreja nem sempre vai te ajudar a chegar no ponto exato de uma defesa da fé cristã. Impressionante como às vezes você faz uma pergunta para um aluno de seminário, o cara sabe tudo da vida de Calvino, tudo da vida de Lutero, tudo da vida de Zwingli, tudo da vida de John Huss, tudo da vida de William Carey, mas ele não sabe da vida de Jesus Cristo. Como pode isso? E não é nada extraordinário, não. A gente tem alunos de terceiro, quarto ano de seminário que dizem: Jesus Cristo tinha duas naturezas. Como nós poderemos defender a fé cristã se a gente sabe tudo que está ali ao lado dela, tudo que é acessório a ela, mas não sabe que realmente faz parte da essência dela? A gente precisa saber Bíblia, a gente precisa saber da história de Cristo, a gente precisa saber dos decretos de Cristo, precisa saber o que Ele fez e o que Ele faz pelas nossas vidas. Isso vai ser mais do que suficiente para a gente argumentar com qualquer pessoa. Quando alguém disser: mas Deus não existe, existe. Ele mora aqui dentro do meu coração. Mas eu não estou vendo. Não, eu também não vejo, mas eu sinto. E como é que eu posso sentir? Entrega a tua vida a Ele. A gente perdeu essa noção faz um bom tempo. Claro, eu sei que é Cristo que vai atrás das pessoas, eu sei que é Ele que atrai, mas a gente tem que começar a bater de novo na tecla. As pessoas têm que se entregar para Ele. As pessoas têm que olhar para Ele como sendo a única salvação, porque Ele realmente é a única salvação. E se a gente continuar só batendo numa tecla que não é a tecla da salvação em Cristo Jesus e esse crucificado, a gente vai estar defendendo muito bem essa fé cristã. E o povo de Deus ainda se embaraça com várias e várias coisas porque lhe falta conhecimento. Oséias 4,6 diz: o meu povo pereceu por faltar-lhe o conhecimento. Também num contexto bem específico, mas hoje essa palavra também é realidade. O
povo de Deus, infelizmente, perece porque lhe falta o conhecimento das verdades bíblicas. A gente tem uma grande quantidade de pessoas que está voltando ao estudo da Bíblia, está voltando ao discipulado, está voltando a pegar o básico da fé cristã. E isso é maravilhoso, só que isso precisa ser acompanhado de uma total devoção à palavra de Deus. Não simplesmente no momento em que você está diante de um pastor ou de um professor de escola bíblica que vai te orientar durante aqueles 50 minutos do domingo de manhã. Não somente no momento da quarta-feira ou do domingo à noite que você recebe uma palavra abençoada e que você está ali com os olhos voltados para a Escritura porque está sendo pregado positivamente, mas algo que vai preencher todos os teus dias. A gente precisa dessa volta, uma volta que está acontecendo na igreja, mas precisa acontecer também em nós. Então, em primeiro ponto, Salmo 1 disse: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Começa por nós, tendo prazer na lei do Senhor, meditando de dia e de noite, aprendendo dela, para poder defender a fé cristã, onde quer que a gente vá. Uma segunda coisa é alargar um pouco esse círculo e levá-lo para a nossa casa. Eu nunca pensei que a defesa da fé cristã partiria de mim mesmo, afinal de contas não adianta ganhar todo mundo e perder minha alma, e passaria também por minha casa. O meu lar é digamos assim, é um grande campo missionário. E óbvio, a apologética é a defesa da fé cristã segundo a grande comissão. Ou seja, Jesus Cristo disse que a gente fosse pregar seu evangelho a toda criatura. É assim que a gente defende a palavra, é pregando. Sendo assim, eu preciso dessa palavra dentro do meu coração para começar a pregá-la. E eu não posso pregar na África sem ter pregado na minha casa. Isso é irreal, é ilógico. Mas foi um boom muito grande nos anos 90 de um bocado de gente querendo ir para um bocado de país que a gente nem sabia o nome, sem que sua casa estivesse salva em Cristo Jesus. E isso é muito contraditório. A gente precisa defender a fé cristã ensinando-a na nossa casa. Deuteronômio foi um livro que eu tive o prazer de poder compartilhar com os irmãos já há um tempo atrás. No capítulo 6 e o versículo 7, traz um texto fantástico. E eu vou ler do versículo 4 até o 7, para que a gente observe bem o que diz a respeito de você ensinar a palavra de Deus, a fé cristã na sua casa. Diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Já começa com a afirmação extremamente contundente: não existe nenhum além de Deus. A fé cristã, ela defende isso. Não existe nenhum outro. Nenhum outro tem poder como Deus, nenhum outro tem salvação em suas mãos como Deus, nenhum outro tem a possibilidade de oferecer uma vida diferente e melhor como Deus. E aí o versículo 5 diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Veja que engloba todo o ser do homem, voltado para Deus. E aí o versículo 6 diz: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Como é que a gente quer ter uma geração diferente, mais voltada para a Bíblia, mas com a vida mais coerente, com os ensinamentos divinos, se a gente não ensina essa geração? Como é que eu quero ter um filho que se forme um homem de bem simplesmente ensinando para ele coisas que são socialmente éticas, mas eu não ensino aquilo que é divinamente ético? Tem muita coisa que para o mundo soa certo, mas que para Deus é extremamente errado. E o errado de Deus não mudou em certo. Sua palavra não foi relativizada. A gente precisa ensinar aos nossos pequeninos, a gente precisa ensinar também aos nossos idosos, se eles não conhecem a palavra de Deus,
que apenas existe o Senhor Jesus Cristo como sendo o Senhor das nossas vidas. Apenas nele há salvação, apenas nele há libertação de pecados, apenas nele há transformação de vida, apenas nele há um futuro certo, há uma esperança de uma eternidade. Isso não pode faltar nas nossas casas. Então, logo depois de ouvir da palavra do Senhor, se encher dela e dominar o principal da fé cristã, a gente passa a ensinar esses valorosos ensinamentos em casa, sabendo dessa responsabilidade de defender a fé. Para o crescimento espiritual dos nossos, nós passamos da nossa sala de estar um estúdio de apologética. E não apenas aquele momento de conversações frívolas, que muitas vezes não levam a nenhuma edificação. Claro que a gente precisa ter momentos em família que sejam prazerosos. Momentos em que a gente vai desanuviar a cabeça mesmo. Porém, a sala da nossa casa precisa ser um local onde a Bíblia está no centro. O centro, quando eu falo, não é aquele móvel bonitinho perto do sofá. É o centro. Ponto central. Aquilo que domina a vida de todas as pessoas que estão ali em volta. O pai sabe em que crê. A mãe também sabe no que crê. E os filhos crescem sabendo no que creem e no que crerão por toda a sua vida. Pode não ser promessa, mas se a gente trabalhar para isso e for da vontade de Deus, vai acontecer. A gente vai ensinar os filhos e quando eles forem velhos, eles não vão se desviar desse caminho que foi proposto por Deus. Além disso, a gente precisa ensinar essa fé cristã e defendê-la na igreja. O texto de 2 Timóteo, vamos para lá, nos ajuda a isso. 2 Timóteo 4. Até que Jesus Cristo volte, até que nós sejamos levados para passar a eternidade com Ele, nós temos a responsabilidade de pregar o Evangelho a toda criatura. Esse texto é o texto de Marcos 16:15. Texto chamado de a grande comissão. Se a gente já se alimentou da verdade nos nossos próprios corações, se as nossas famílias já sabem, já aprenderam que é verdadeiro, é amável, é de boa fama, é vivificador, agora é hora da gente estender isso para a igreja. Imagina só, se eu tenho firmeza no Evangelho, se eu tenho firmeza nessa fé, se eu transmito isso para a minha família e ela chega na igreja com esse conhecimento, com essa firmeza, pode ter certeza que com famílias firmes, a igreja se tornará muito mais firme. Agora é porque hoje a gente tem essa dificuldade de reunião da família e principalmente dificuldade de que a família chegue até a casa de Deus com essa força que as igrejas em determinados momentos e em determinados locais ela tem se encontrado muito fraca. Porque a coisa não começa aqui. Que é um ponto de culminância. O nosso culto não acontece apenas às 18 horas do domingo à noite. Não acontece apenas às 19h30 da quarta-feira. O nosso culto precisa acontecer durante toda a vida. A gente precisa sair de casa já com aquele sentimento. Estou cultuando a Deus. Como se você não está no templo? Não, com minha vida. Estou adorando a Deus. Adorando em que sentido? Com pensamentos bons. Me desviando do mal, fugindo da aparência do mal. Tentando fazer coisas que glorifiquem o nome dele a todo instante, porque essa é a finalidade da minha vida. Então, enquanto não é chegada a hora de que ele volte e que possa tomar a sua igreja, é preciso que a gente pregue a única e genuína Escritura. É preciso que a gente faça com que pessoas reconheçam a voz do seu Pai. Pessoas reconheçam que tudo que está aqui contido é a verdade. E que o que os salteadores andam dizendo por aí não tem validade alguma. Porque tudo que está diferente daquilo que a boca de Deus fala é para ser jogado no lixo. E aí Paulo orientou Timóteo a fazer algo que a gente precisa fazer. Tomar para si esse ensinamento e dizer, eu também preciso fazer a mesma coisa. Quando ele diz, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. A gente precisa
pregar. E pregar a palavra não significa apenas subir a um púlpito, abrir um texto bíblico e explanar para uma comunidade inteira. Pregar a palavra você faz de vários modos, inclusive assim. Mas quando você leva uma mensagem para alguma pessoa do seu trabalho e você diz, olha, essa mensagem é da palavra de Deus. Ela significa isso, isso e isso. Ela mudou muito minha vida. Eu sei que pode mudar a sua. Leia isso aqui. Você está pregando para aquela pessoa. Você está explicando o que aquilo significa para você e está levando aquela mensagem para que ela também possa meditar a respeito disso. Até porque quando a gente prega, a gente não dá a palavra final a respeito daquele texto. Ai de nós se quiséssemos fazer isso. Você escuta, eu escuto quando estou sentado nos bancos e a gente tem a palavra de Deus para em casa, durante a semana, durante inúmeros anos na nossa vida, pegar aquele texto e voltar e reler e meditar novamente e tirar novas conclusões e pensar a respeito do que tudo aquilo significa para o nosso dia a dia. Quando o pastor fala, ele dá, obviamente, a interpretação correta daquilo que foi escrito pelo autor e dá várias aplicações. Porém, quando você sai dessas portas, você vai para uma vida que, obviamente, não é igual à do seu irmão. Cada um tem sua realidade, tem seus problemas, tem seus anseios, tem suas dificuldades e tem seus contextos. E dentro disso tudo, você vai descobrindo novas aplicações para aquele mesmo texto que foi pregado somente uma vez. E você vai se lembrando daquilo que foi pregado e você vai colocando no coração e as suas atitudes vão se modificando quando tudo aquilo vai sendo aplicado. E é interessante que às vezes o pastor é convidado para pregar fora, e às vezes um curto espaço de tempo, mas sempre tem um sermão preparado, sempre tem um sermão guardado, algo que a gente pregou alguma vez e diz, essa mensagem ficou boa, vou utilizar novamente. Mesmo que a gente ore, peça a Deus uma nova orientação, releia, modifica alguma coisa, mas a gente já tem aquilo ali mais ou menos pronto. Quem prega sabe que isso não é pecado algum. Pelo contrário, a partir do momento que a gente vai ler uma segunda vez, aquilo já começa a produzir na gente coisas diferentes. E a gente sabe que pode passar para as pessoas coisas diferentes também. Mas quando a gente observa aquele mesmo texto, as mesmas pessoas que nos escutaram daquela primeira vez também vão ter a mesma impressão. Mas aquilo já foi pregado, o pastor vai pregar isso de novo. Mas a gente ainda conseguiu extrair coisas novas, lições novas, aplicações novas e deu um ânimo novo para a vida da gente, para que a gente conseguisse seguir em frente sem deixar a fé cristã fora do nosso coração, fora do nosso linguajar, fora das nossas atitudes, que a gente defendesse ela. A gente precisa insistir nisso. Às vezes a gente desiste muito fácil. A gente prega e aquela pessoa não se converte. Coisa. Faz 5 anos que eu convivo com aquela pessoa, eu falo todos os dias, ela vê a minha vida, ela sabe que eu sou cristão, eu já convidei ela para ir para a igreja, ela não quer. Insista. Pregue, mas insista. Convide várias vezes, e mesmo que ela diga assim, domingo que vem, tudo bem. Domingo que vem, tudo bem. Vai ter um domingo que Deus vai chamá-la para vir. E se Deus não chamá-la para vir, descanse seu coração, porque a sua responsabilidade foi feita. Nós não temos o poder de conversão de pessoas. Cabe a Deus, através do seu Espírito Santo. Mas a nossa responsabilidade é pregar. E isso a gente precisa fazer. É deitar a cabeça no travesseiro e dizer assim, Senhor, eu sei que não foi da tua vontade, porém, eu fiz aquilo que o Senhor me mandou fazer. Posso descansar. Às vezes a gente vai precisar corrigir também algumas questões, alguns conceitos que vão sendo trabalhados de forma errada. A palavra de Deus serve para isso também, corrigir. Dizer, olha, o caminho não é esse. Vamos para a palavra. Dizer, o conceito não é esse. Pode ser até parecido, mas não é exatamente isso. A gente precisa se pautar pelo que é exato, não pelo que é similar. A palavra de Deus não tem genérico. Não tem, é uma só e é original. Não pode ser desfeita. Às vezes a gente vai precisar repreender também.
E repreender não no sentido de que a gente vai agora fazer como os que eu disse no começo, pegar uma lista de nomes e sair batendo de verdade, dizendo isso aqui está errado assim, 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 assim. Não, quando a palavra de Deus fala em repreensão, eu gosto muito daquela palavra admoestação. É quando você corrige, você repreende, mas tem amor envolvido nisso. Tem compaixão envolvida nisso. É assim que Deus nos trata, Ele nos corrige. Ele exerce o seu juízo sobre nós. Ele exerce sua disciplina sobre nós, mas Ele faz isso porque ama. E muitas vezes a gente observa a palavra repreensão desde o lar e diz assim, meu pai me repreendeu porque não me ama. Se Ele me amasse, Ele não tinha me tratado daquela forma, Ele não tinha falado daquela forma. Lembre-se que Deus é seu pai e faz isso com você. Mas como é que a gente sabe dessas coisas quando a gente vai para a palavra? Observa que a fé cristã envolve isso. Envolve uma repreensão que é dele para mim, mas também precisa ser minha para os meus irmãos. Se eu observo que alguém está em caminho errado, eu preciso defender a fé cristã na vida dele, para que ela não seja suja pelo nome dele e pelas atitudes dele. Só que eu não vou fazer isso jogando nos jornais, nos holofotes e no meio da assembleia. Eu preciso fazer isso de forma conjunta, de forma íntima, conversando e ensinando aquele meu irmão a voltar para o caminho certo. Da mesma forma que eu fui ensinado pela palavra, minha família foi ensinada pela palavra, minha igreja precisa ser ensinada pela palavra. E às vezes a gente também vai precisar exortar irmãos com toda a paciência na doutrina do Senhor. É óbvio que aqui nós vamos ter cabeças diferentes, que vieram de igrejas diferentes, com pensamentos diferentes, às vezes até com doutrinas diferentes. Não raro você vai ver aqui discussões em que uma pessoa vai ter um ponto de vista e outra pessoa vai ter outro. Porém, quando um desses pontos de vista ferir a doutrina cristã, ferir a essência do Evangelho, não é nosso papel excluir o amado irmão. Pelo contrário, exortá-lo com toda a longanimidade e doutrina. Esse é o ponto. A gente vai passar de um grupo que briga por ideias, por um grupo que soma com ideias, que constrói ideias a partir de alguns erros, sim, mas é necessário errar para que a gente acerte depois. A gente não sabe de tudo, mas Deus sim sabe de todas as coisas. Então, enquanto não é chegada a hora, façamos o que Paulo orientou Timóteo a fazer, pregando, insistindo, corrigindo, repreendendo, exortando nossos irmãos. É essa doutrina que nos sustentará quando vierem os ventos contrários. E não vai permitir que os desvios dos outros, das outras religiões, dos outros arraiais evangélicos, sejam nosso desvio. É essa doutrina forte e firme nos nossos corações que vai fazer com que a gente não se entregue a determinadas facilidades teológicas. Não é popular pregar sobre a cruz de Cristo, mas a gente prega. Não é popular pregar sobre a volta de Cristo, mas a gente prega. Não é popular falar sobre se o reino é antes ou depois, mas a gente prega. Não é popular falar sobre pecado, mas a gente prega. Tem um bocado de coisa que não é popular, mas a gente não veio para ser popular. A gente veio para glorificar a Deus, para fazer a sua vontade. Fazer aquilo que Ele determinou em sua palavra que nós fizéssemos. Pregar, insistir nessa pregação, corrigir as falhas que esse mundo louco está cometendo. Repreendê-los e exortá-los na palavra. E por último, o Salmo 37 também vai trazer algo para nós, no seu versículo 37 até o 40. Diz assim, observa o homem íntegro e atenta no que é reto. Porquanto o homem de paz terá posteridade, quanto aos transgressores serão a uma destruídos. A descendência dos ímpios será exterminada. Vem do Senhor a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. O Senhor os ajuda e os livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam.
É igualmente necessário a gente transformar todo esse conhecimento adquirido na palavra de Deus em prática, para que a nossa pregação, nosso ensino seja coerente, seja eficaz. Conhecer a palavra para si mesmo é necessário. Conhecer a palavra para as nossas famílias serem fortes é necessário. Conhecer a palavra para que a nossa igreja seja forte é necessário também. Só que tem muita gente por aí precisando conhecer dessa palavra. E é nossa tarefa levar esse conhecimento através da Bíblia, através da pregação, mas também através da nossa prática de vida. Eu não concordo muito com algumas colocações que se fazem a respeito de missões, quando algumas pessoas dizem assim, vai chegar um tempo que vai ser tão grande a unção da igreja que não vai ser preciso nem abrir a boca. As pessoas vão se converter ao passo que a gente vai passando por elas. A gente não detém a sombra de Pedro, não, que curava. A gente não está nesse patamar, não. Também não concordo com a frase de um teólogo antigo. Alguns atribuem a Tomás de Aquino, acho que não é ele. De que você deve fazer missões com a sua vida, se possível, com palavras. Eu não concordo com essa frase porque você faz missões com palavras mesmo, palavras que vêm do alto, palavras que você dobrou os seus joelhos e pediu orientação a Deus para colocar a palavra certa na hora certa, para quando você fosse expor a sua palavra. Mas a sua vida é importante. Não está no mesmo patamar, mas precisa estar em concordância com ela. O que é que eu quero dizer com isso? O seu testemunho de vida ele não está no mesmo patamar da Bíblia. Quando ela é pregada, com certeza alguma coisa acontece. Pode ser que aquela pessoa não se converta naquela hora, mas aquela palavra vai incomodar aquele coração duro que escutou. Vai fazer uma diferença naquela pessoa que não conhecia aquilo que foi pregado. Vai. A nossa vida não tem o mesmo poder. Então, nesse sentido, ela não está no mesmo patamar. O testemunho de vida de uma pessoa não converte. A palavra de Deus converte. Porque é isso que o Espírito Santo usa para que as pessoas possam se chegar ao Salvador e invocar o seu nome. Agora, o meu testemunho de vida ele precisa ser coerente com aquilo que a palavra traz. Nisso eu fecho. Eu preciso viver o que eu prego. Minha pregação nunca será eficaz quando a minha vida destoar daquilo que eu falo. Porque as pessoas vão se esquecer de olhar para a palavra e vão olhar para a vida do pregador. Todas as vezes que eu falar de mentira, mas eu mentir, minha pregação não vai ser eficaz. Porque as pessoas vão olhar e dizer, que contraditório, uma pessoa que tanto mente, falando que não se pode mentir. Quando eu falar que é ilícito furtar, porque a palavra de Deus diz em Êxodo 20, não furtarás, mas eu me aproprio de coisas que não são minhas, meu testemunho estará sendo contraditório àquilo que a palavra diz, ou seja, minha pregação não será também eficaz. Então eu preciso defender a fé cristã também vivendo essa fé, vivendo aquilo que eu prego, vivendo aquilo que eu leio, vivendo aquilo que eu aprendi, vivendo de modo digno do evangelho que me foi apresentado. É necessário viver com integridade, tendo como marca a fé cristã que nós defendemos e a sua boa doutrina sendo evidenciada nas nossas atitudes. Que bom será que os outros olhem para nós e digam aquilo que foi dito pelo salmista no Salmo 37, no versículo 37, no 39 e no 40, quando ele diz, observa o homem íntegro e atenta no que é reto. Porquanto o homem de paz terá posteridade. Olhar para a gente e dizer assim, essa pessoa tem integridade, essa pessoa é reta. Eu vou observá-la e eu vou começar a perceber o que é que tem de diferente nela. Porque eu acho que sou bom, mas eu não tenho as características que essa pessoa tem. Porque se ilude quem acha que lá fora não tem pessoas que são aparentemente boas, né? Tem aquelas pessoas que a gente diz assim, só falta ser crente. Realmente, está faltando Deus entrar na vida.
elas são boas, elas têm valores. Às vezes a gente diz assim, ela não bebe, não fuma, ela não briga, né? Ela não joga. Então ela é só falta ser crente mesmo, só falta ir para a igreja e aceitar Jesus, aquela coisa toda. Porém, a gente, quando observa o homem de Deus, ele tem todas essas características, mas ele ainda tem um diferencial. E as pessoas olham para a gente já de um modo bem diferente. Observam essa integridade que não é normal, não é aquela integridade daquela pessoa que simplesmente não arruma brigas, não é a integridade simplesmente da pessoa que não toma o que é dos outros, mas é aquele que não toma o que é dos outros e ainda reparte com o que não tem. É aquele que nem arranja briga e ainda tenta ser pacificador. Ele sabe que tem uma bem-aventurança que fala disso, e ele sabe que os pacificadores verão o reino de Deus. E aí observa o versículo 39 dizer, vem do Senhor a salvação dos justos, vem do Senhor tudo aquilo que nós temos. Toda essa fé cristã e os benefícios dela na nossa vida vem do Senhor. E as pessoas olhando para nós vão perceber, e observando nossa fala e nossa prática, vão perceber isso, que vem do Senhor a nossa salvação. Que Ele é a nossa fortaleza no dia da tribulação. Que não é necessário se desesperar e nem recorrer a inúmeras coisas malucas que as pessoas falam por aí para resolver seus problemas. É só se lançar aos pés de Cristo. Você pode não ter a resolução de todos os seus problemas, porque Deus não é apenas solucionador de problemas. Mas eu tenho certeza que o maior problema da sua vida Ele resolveu. Você iria passar a eternidade longe dele e Ele o trouxe para si. Era o maior problema que você iria enfrentar. Porque nada se compara à agonia do inferno. Você pode perder seus filhos, você pode perder sua casa, ficar sem emprego, sem carro, sem dinheiro, sem nada. Passar uma eternidade sem Deus é muito pior. Mas isso Ele resolveu para nós. E aí o versículo 40 fecha, o Senhor os ajuda e os livra. Quando a gente consegue entender todas essas verdades, a gente descansa no Senhor, porque sabe que Ele nos ajuda, sabe que Ele nos livra. E é interessante que mesmo que a gente não peça oração para um momento de viagem que a gente vai fazer, mas a gente sabe que Deus nos ajuda e nos livra. E é por isso que a gente pede a oração, porque a gente confia que Ele nos ouve, Ele nos ajuda. Ele vai tirar todos os empecilhos que estão na nossa frente e Ele vai fazer com que todas as pessoas mais que estão por aí nessas estradas possam desviar o olhar daqueles que são dele. Ele vai preservar a nossa vida. E tem uma coisa, no dia que algo acontecer a nós, ainda assim Ele preservou a nossa vida, porque o corpo físico pode morrer, mas o Espírito vai estar com Ele pela eternidade. Mesmo que a gente morra, sabendo de todas essas verdades, ainda viveremos. Aquele que está em Cristo é assim. E aí ele ainda diz assim, o Senhor livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Que a gente venha buscar o refúgio apenas na palavra, apenas no Senhor. Que a gente não venha buscar ferramentas para nos defender de ventos de doutrina e outros problemas que assolam a igreja, no próprio conhecimento ou nos defeitos dos que os outros apresentam, mas que a gente venha buscar o conhecimento de Deus e se defender por esse conhecimento e pautar a vida da gente por esse conhecimento, viver por ele, mas viver eternamente. Porque a gente sabe que é através do conhecimento de Deus que a vida da gente tem sentido. É impressionante como você pode passar dias e dias lendo qualquer material que seja e fazendo diversas atividades durante seu dia, preenchendo com qualquer coisa. Se você não coloca a palavra de Deus no meio dessas coisas, você ainda vai achar que está faltando algo, e realmente está. Você tem dias que estuda tudo que pode, porque tem uma prova no dia seguinte. Mas se você não para um pouco para meditar na palavra de Deus, falta muita coisa. Você trabalha de manhã até de noite e até de madrugada, você faz plantão, você faz um bocado de coisa, você enche a sua cabeça,
Mas se na sua cabeça não tiver pelo menos um minuto de meditação naquilo que Deus é e naquilo que Deus faz na sua vida, não valeu a pena aquelas suas 24 horas. Não tem como a gente se apartar desse conhecimento. É Ele que dá realmente um norte para a gente. É Ele que faz com que a gente perceba que os dias que a gente vive servem para alguma coisa. A vida da gente não é mais inútil a partir do momento que a gente conhece a Deus. A gente transmite o amor de Deus, o conhecimento de Deus, do nosso coração para o coração da nossa família, da nossa igreja e para as pessoas de fora. As coisas mudam, as coisas tomam outra proporção. Então, eu peço muito a Deus que possa motivar cada um de nós a estar cada dia mais voltado para a sua palavra, para o estudo da sua palavra, para diversas outras áreas também. A gente precisa saber de tudo aquilo que é tratado dentro da igreja. E nem sempre vai ser diretamente o que está escrito na Bíblia. Às vezes vai ser alguma coisa que a Bíblia trata e a gente vai trabalhar em outros âmbitos. Mas o principal é que a gente possa estar colado com a palavra. Que a gente possa aprender da palavra, que a gente possa interpretar o que está aqui, entender de fato, jogar no coração, jogar na mente, para que quando a gente estiver caminhando por essas ruas, aquilo que venha a nos tirar de situações complicadas, aquilo que venha a fazer com que a gente se aproxime de outras pessoas, não sejam as outras conversações, mas que seja aquilo que preenche de fato o nosso coração. E o que preenche é a palavra, porque a gente está se alimentando dela. E que Deus possa abençoar a nossa igreja, possa abençoar cada um que sobe aqui para falar dessa palavra, desse conhecimento, que cada um de nós possa se esforçar em prosseguir conhecendo o Senhor. Fecho